Anamnese. Em primeiro momento foi realizada a anamnese do cliente, foram coletadas informações através de questionamentos, de perguntas, dados pessoais, se ele tinha algum diagnóstico, qual a expectativa, qual queixa ou se tinha alguma expectativa, a história do cliente e também informações complementares. Bom, o cliente apresenta diagnóstico de deficiência auditiva, possui nenhuma queixa, né? Possui apenas expectativa de ganho de massa muscular. Não há histórico ou alguma outra informação complementar além da deficiência auditiva, que possa impactar diretamente no trabalho, na atuação do profissional de saúde. Bom dia, eu sou o Lucas. Eu vou falar como foi feita a inspeção com o nosso cliente. Ela foi dividida em duas etapas. E na primeira etapa nós já começamos com uma inspeção visual no momento que o paciente se apresenta para a gente, onde já começamos a visualizar ali questões como a postura, a marcha, o sentar, o falar, a aparência, a sociabilidade, essas questões mais visuais, sem deixar claro que já começamos a nossa inspeção. E na segunda etapa, nós já realizamos a inspeção propriamente dita, ou seja, é uma inspeção mais minuciosa, com o intuito de avaliar as estruturas externas do nosso cliente. Questões como a coloração, simetria dos membros, se o cliente apresenta cicatrizes, deformidades, essas questões mais de estruturas externas. E conforme realizamos a inspeção, nós visualizamos que não tinha nenhuma cicatriz, nenhuma deformidade do nosso cliente. Dando sequência à nossa avaliação, nós realizamos a palpação. Ela foi feita com o nosso cliente parcialmente despido. É muito importante lembrar que a palpação tem que ser feita com um toque muito criterioso, muito profissional e muito cuidadoso. A palpação ela teve o intuito de investigar as estruturas do corpo do nosso cliente, ou seja, estrutura óssea, estrutura muscular, articulações, tendões. Mais especificamente, verificar se o paciente apresenta, por exemplo, alguma sensibilidade ao toque em alguma parte do corpo, se ele apresenta tumores, massas anormais e até o próprio tônus muscular nós verificamos na palpação. Na palpação do nosso cliente não foi verificado nada anormal e, sendo assim, podemos dar continuidade ao nosso acompanhamento com ele. Olá pessoal, eu sou o Nicolas, eu vou falar um pouco para vocês sobre os 4 sinais vitais do nosso aluno. Então, todos os valores obtidos, né, eles correspondem para uma pessoa saudável, né, tanto a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial e a temperatura corporal estão de acordo. E vale ressaltar que antes de fazer essas análises, é bom estar verificando se a pessoa, né, fez uma prática de exercício anteriormente, tomou café, ou o ambiente que ele se encontra, porque pode dar alguma divergências, né, nos valores. Mas a gente seguimos o protocolo e de acordo, né, esse aluno nosso é um aluno saudável, né, nos 4 itens, né, dos sinais vitais. Olá, referente ao IMC do nosso aluno, o índice de massa corporal, chegamos ao resultado de 22,7, que isso resulta na tabela de acordo com o que podemos ver no slide, considerado normal. Então, esse nosso aluno, né, ele nem está acima do peso, nem está desnutrido, de acordo com a sua estatura e seu peso, né, ele está dentro do padrão ok, tá bom? Porcentagem de gordura e perimetria. Foram coletadas as dobras cutâneas do cliente.
Utilizamos adipômetro e usando o protocolo de coloque de 3 dobras. Para uso do sexo masculino, para idade de 18 a 61 anos de idade. A perimetria foi coletada medindo cada segmento corporal a partir de seu ponto médio, tendo cautela para não pressionar a musculatura. Também pode ser realizado o cálculo da porcentagem de gordura através da circunferência de cintura e a disposição do cliente para doenças cardíacas. Na nossa primeira avaliação cardiopulmonar, nós optamos por fazer o teste da caminhada de 1 milha, onde o cliente teve que caminhar 1 milha e nós verificamos o tempo que ele demorou para percorrer esse percurso. O tempo foi razoavelmente bom, levando em conta que o nosso cliente não é atleta, mas ele é jovem e fisicamente ativo. Na nossa segunda avaliação cardiopulmonar, nós optamos por fazer o teste de Cooper. É importante lembrar que o nosso cliente ele não é um atleta e o teste de Cooper ele é mais destinado para atletas. Portanto, nós decidimos fazer esse teste na esteira mesmo com o nosso cliente, onde ele teve que correr por 12 minutos e nós verificamos a distância que ele percorreu. Como verificamos aí na tabelinha, ele está um pouco abaixo da média, mas tendo em vista que o teste foi feito adaptado na esteira e também o nosso cliente não é um atleta, foi um resultado um pouco abaixo da média, mas foi esperado. Foi realizado o teste neuromuscular de flexão de braço no nosso aluno, né, onde é classificado em 4 partes, né, como excelente, bom, médio e ruim. Esse teste, a gente tem que calcular quantas repetições, né, esse aluno ele consegue fazer a flexão de braço em 1 minuto. E foi constatado que ele conseguiu realizar 32 repetições e de acordo com a tabela mostrada no slide, né, ele tá bom, né, ele se enquadra no perfil de bom, de acordo com a sua faixa etária. Também realizamos o teste neuromuscular de abdominal, que consiste, né, em fazer o máximo de repetições dentro de 1 minuto. O nosso aluno ele conseguiu concluir 38, né, repetições dentro desse período. E de acordo com a tabela, ele também, né, se enquadra no perfil de bom, né, de acordo com a sua idade.